Uma foto. Foi só uma foto que bastou para minha vida inteira virar de cabeça para baixo. Eu sou a Eli, e o que vou contar agora é a história de como uma imagem se transformou na minha maior cicatriz digital. Uma marca que não some, que não cicatriza com o tempo, que fica ali, flutuando na imensidão da internet, sendo compartilhada, comentada, julgada por pessoas que nunca me viram na vida. E você, que está me ouvindo agora, precisa saber de uma coisa. Isso não é só a minha história. Pode ser a sua, a da sua amiga, a da sua irmã, a de qualquer mulher que um dia confiou na pessoa errada. Porque violência digital contra mulheres não escolhe idade, classe social ou nível de instrução. Ela pode acontecer com qualquer uma de nós, a qualquer momento, em qualquer relacionamento. Tudo começou num relacionamento que parecia normal. Até parecia saudável no começo. A gente se conheceu online, como acontece hoje em dia, e foi bonito por um tempo. Conversas longas, planos, sonhos compartilhados, trocas de mensagens até de madrugada, aquela empolgação de conhecer alguém novo, de sentir que tinha uma conexão real. Mas aí vieram as cobranças, os ciúmes disfarçados de cuidado, aquele controle que vai entrando devagar na sua vida, tão devagar que você nem percebe. Ele queria saber onde eu estava, com quem eu falava, o que eu postava, por que eu demorava para responder. E eu, ingênua, achei que era amor. Achei que era proteção. Achei que era alguém se importando comigo de verdade. Mas não era nada disso. Era controle. Era possessividade. Era o prenúncio de algo muito pior que estava por vir. As bandeiras vermelhas estavam todas ali, mas eu não conseguia ver. Ou talvez não quisesse ver. Ele ficava irritado quando eu saía com minhas amigas. Questionava minhas roupas. Fazia comentários sobre outros homens que curtiam minhas fotos. E eu ia me adaptando, me moldando, me tornando menor para que ele se sentisse maior. É assim que o abuso começa. Não com um soco, mas com um comentário. Não com um grito, mas com um silêncio pesado. Não com violência física, mas com esse controle emocional que vai te sufocando aos poucos. Até o dia em que terminei. Porque eu percebi que aquilo não era amor, era prisão. Eu me senti sufocada, vigiada, sem espaço para respirar, sem liberdade para ser quem eu realmente era. E foi aí que o pesadelo começou de verdade. Porque quando você termina com alguém que acha que te possui, que acha que tem direito sobre você, a reação não é aceitação, é vingança. E a vingança dele foi calculada, cruel, devastadora. Eu acordei numa manhã comum, daquelas manhãs de segunda-feira, em que você pega o celular ainda na cama para checar as notificações. E vi dezenas, centenas delas. Mensagens de pessoas que eu nem conhecia. Xingamentos horríveis, ameaças. Gente me chamando de coisas que eu nem consigo repetir aqui. Meu coração já estava acelerado antes mesmo de entender o que estava acontecendo. E então eu vi a foto. Uma foto íntima minha que eu tinha enviado para ele num momento de confiança, de vulnerabilidade, de amor. Estava sendo compartilhada em grupos de WhatsApp, em redes sociais, em fóruns, em lugares que eu nem sabia que existiam. Meu rosto, meu corpo, minha intimidade, tudo exposto como se eu não fosse nada. Como se eu não tivesse o direito de existir com dignidade. Como se eu fosse um produto, uma mercadoria, algo que qualquer um podia consumir, julgar e descartar. O primeiro impacto foi físico. Meu coração acelerou tanto que eu pensei que ia ter um ataque. Minhas mãos tremiam de um jeito que eu mal conseguia segurar o celular. Eu não conseguia respirar direito. Aquela sensação de que o mundo inteiro estava me olhando, me julgando, me condenando. E o pior é que estava. Porque na internet, a violência digital se espalha mais rápido que qualquer vírus. Em questão de horas, eu tinha me tornado um meme, um assunto, uma piada. E ele estava lá, provavelmente sorrindo, vendo tudo acontecer, sentindo que tinha poder sobre mim, sentindo que tinha me destruído, sentindo que tinha vencido. Eu tentei apagar. Entrei em pânico,
E comecei a denunciar os perfis, a bloquear as pessoas, a reportar as publicações. Mandei mensagens desesperadas pedindo para tirarem do ar, mas era como tentar segurar água com as mãos, como tentar apagar um incêndio com um copo d'água. Quanto mais eu tentava controlar, mais a coisa se espalhava. E aí veio o segundo golpe, que em alguns aspectos doeu até mais que o primeiro. As pessoas que eu conhecia começaram a me tratar diferente. Alguns com pena, aquela pena que te diminui, que te transforma em vítima coitada. Outros com julgamento, como se eu tivesse feito algo errado, como se eu tivesse provocado, como se eu merecesse. Eu via nos olhares, ouvia nos sussurros, sentia no ar. E o silêncio. Aquele silêncio pesado, constrangedor, de quem sabe o que aconteceu, mas não tem coragem de falar sobre, de me olhar nos olhos, de me perguntar se eu estava bem. O silenciamento digital se manifesta não só online, mas nas relações reais também. Ele te isola, te transforma em um fantasma andando entre os vivos. Eu parei de sair de casa, cancelei compromissos, inventei desculpas, me tranquei no meu quarto. Parei de postar nas redes sociais, parei de checar mensagens, parei de viver, na verdade, porque viver significava estar vulnerável, estar exposta, estar à mercê do algoritmo que nunca esquece, que nunca apaga, que sempre traz de volta aquilo que você mais quer esquecer. Eu tinha vergonha de mim mesma, vergonha de ter confiado, vergonha de ter amado, vergonha de ter sido humana, vergonha de ter acreditado que intimidade era algo seguro quando compartilhado com alguém que eu amava, vergonha de olhar no espelho e ver a mulher daquela foto. As mensagens continuavam chegando, todos os dias, toda hora. Homens estranhos me enviando propostas nojentas, como se aquela foto tivesse tirado de mim o direito de ser respeitada. Como se eu tivesse me tornado um objeto público, disponível, acessível. Como se o meu corpo não fosse mais meu. E o pior é que, em muitos momentos, em muitas noites escuras e solitárias, eu acreditei nisso. Acreditei que eu tinha culpa, que eu não deveria ter enviado aquela foto, que eu tinha sido burra, ingênua, merecedora de tudo aquilo. Esse é o veneno da violência digital. Ela não te ataca só por fora. Ela entra na sua cabeça, se instala nos seus pensamentos, contamina a forma como você se vê. Ela te faz acreditar que você é o problema, que você provocou, que você merece sofrer, que você nunca mais vai ser a mesma. Teve um dia que eu pensei em desistir. Desistir de tudo. Deletar minhas redes, mudar de cidade, começar do zero em algum lugar onde ninguém me conhecesse, onde ninguém tivesse visto aquela foto. Mas aí eu percebi algo importante. Eu não podia fugir de mim mesma. Por mais que eu mudasse de lugar, eu continuaria carregando aquilo dentro de mim. E mais importante ainda, eu não tinha feito nada de errado. Eu tinha confiado. Eu tinha amado. Eu tinha sido vulnerável. E isso não é crime. Isso é ser humana. O crime foi dele. Foi das pessoas que compartilharam sabendo que estavam multiplicando a minha dor. Foi de cada um que riu, que julgou, que clicou, que comentou, que me transformou em entretenimento descartável. O crime foi de um sistema que permite que isso aconteça e ainda culpabiliza a vítima, que pergunta por que ela mandou a foto ao invés de perguntar por que ele a compartilhou. E foi nesse ponto, no fundo do poço, quando eu achei que não tinha mais para onde ir, que eu encontrei uma luz. Uma amiga. Uma única amiga que não me abandonou, que não me julgou, que não teve pena de mim. Ela me olhou nos olhos, segurou minhas mãos e disse algo que mudou tudo, que foi como jogar água fria no meu rosto e me fazer acordar. Ela disse: "Isso não é sobre você, Eli. Isso é sobre ele. Sobre a violência que ele escolheu cometer. Sobre o abuso online que precisa ser denunciado, combatido, criminalizado." E ela estava certa. Ela estava absolutamente certa. Porque o que ele fez tem nome. Chama-se pornografia de vingança. Chama-se violência digital contra mulheres. Chama-se crime de divulgação de cena de sexo.
nudez ou pornografia sem consentimento. E isso não é só errado moralmente. É crime previsto em lei, crime que precisa ser punido, crime que destrói vidas e precisa ter consequências reais. Eu comecei a me informar. Mergulhei em artigos, em reportagens, em grupos de apoio online. Descobri que existem leis, que existem mecanismos de proteção, que existem delegacias especializadas, advogadas que entendem desse tipo de caso. E mais importante, descobri que existem outras mulheres passando pela mesma coisa. Milhares delas. Centenas de milhares. E cada história que eu lia, cada depoimento que eu ouvia, me dava um pouco mais de força. Porque superação feminina não é sobre ser forte o tempo todo. Não é sobre não sentir dor, não chorar, não desmoronar. É sobre levantar mesmo quando você acha que não consegue mais. É sobre dar um passo por dia, mesmo quando cada passo dói. É sobre recusar o papel de vítima silenciosa e se transformar em sobrevivente que luta. Eu descobri grupos de apoio, organizações não governamentais que ajudam vítimas de violência digital, psicólogas especializadas em trauma digital. Sim, trauma digital é real. As feridas podem não ser visíveis no corpo, não sangrarem, não deixarem marcas roxas, mas estão lá, na mente, na autoestima, na forma como você se relaciona com o mundo, com as pessoas, com a tecnologia. E eu precisava entender isso. Precisava entender que pedir ajuda não era fraqueza. Era o primeiro passo, o mais importante passo para me reconstruir. Se essa história está tocando você, se você está reconhecendo algo da sua própria vida nisso que eu estou contando, compartilhe este vídeo. Quanto mais falamos sobre violência digital, mais mulheres encontram coragem para reagir, porque o silêncio é o melhor amigo do agressor. É o que permite que ele continue agindo, que ele faça isso com outras mulheres, que ele nunca enfrente consequências. E a nossa voz, a voz de todas, nós, é a arma mais poderosa que temos. Quando uma de nós fala, quando uma de nós se levanta, abrimos caminho para que outras também falem, também se levantem. E quanto mais vozes se levantam, quanto mais histórias são contadas, mais difícil fica para os agressores continuarem agindo impunemente, escondidos atrás de telas e perfis falsos. Eu procurei ajuda profissional. Comecei terapia. Fui em psicóloga 2 vezes por semana no começo. Porque as cicatrizes digitais não ficam só na internet, não ficam só nos servidores, nos compartilhamentos, nos comentários. Elas ficam na nossa mente, no nosso coração, na nossa forma de ver o mundo e de nos ver dentro dele. E eu precisava me curar. Precisava entender que o trauma não me definia, que ele não era quem eu era, que eu era mais do que aquela foto, muito mais do que aquela violência, muito mais do que a pior versão, o pior momento da minha história. Eu era uma mulher inteira, com sonhos, com talentos, com valor, com histórias bonitas, com o direito sagrado de recomeçar quantas vezes fosse necessário. Aos poucos, bem devagar, eu fui voltando para mim mesma, voltando para a vida, reencontrando pedaços de mim que eu achava que tinha perdido para sempre. Aprendi a configurar minhas redes sociais de um jeito que me protegesse, que criasse barreiras entre mim e o mundo cruel lá fora. Aprendi que bloquear não é fraqueza, é autocuidado. Aprendi que não responder aos haters, aos trolls, aos agressores, não é se calar, é escolher onde colocar minha energia, é escolher não alimentar o ódio deles com a minha atenção. E principalmente, aprendi que reconstrução não tem prazo, não tem manual, não tem jeito certo ou errado. Cada dia era uma pequena vitória. Acordar e não chorar. Tomar banho, me arrumar, sair de casa, responder uma mensagem, sorrir de verdade. Coisas simples que, para quem passa por violência digital, se tornam monumentais, se tornam conquistas dignas de celebração. Teve um momento, alguns meses depois, em que eu olhei para o espelho e me reconheci de novo. Não a mesma pessoa de antes, porque eu tinha mudado, tinha cicatrizes, tinha marcas. Mas uma versão diferente, uma versão mais forte, mais consciente,
mais inteira de mim mesma. Uma versão que sabia que tinha sobrevivido ao pior e tinha saído do outro lado. Machucada sim, mas viva. Marcada sim, mas de pé. E isso ninguém pode tirar de mim. Nem ele, nem a internet, nem os comentários, nem os julgamentos, nem ninguém. Eu tinha conquistado algo que ninguém pode roubar, ninguém pode compartilhar, ninguém pode apagar. Minha dignidade de volta. Hoje eu falo sobre isso. Não porque seja fácil. Não é. Não porque a dor tenha passado completamente. Não passou. Mas porque outras mulheres precisam ouvir que é possível. Que dá para se reconstruir depois do abuso online. Que as cicatrizes digitais podem se transformar em símbolos de resistência, em bandeiras de luta, em pontes para outras mulheres atravessarem. Que a gente pode retomar o controle da nossa narrativa, mesmo quando parece que tudo está perdido, que todo mundo já te julgou, que a internet já decidiu quem você é. E mais do que isso, que a gente merece retomar esse controle. A gente merece viver em paz, online e offline. Eu aprendi sobre empoderamento digital. Aprendi que ocupar espaços online é um ato político, especialmente para mulheres. Aprendi que não deixar que a violência me silenciasse era minha forma de resistir, minha forma de dizer que eu ainda estava aqui, que ele não tinha me destruído. E comecei, devagar, a voltar para as redes sociais. Não da mesma forma, claro. Mais consciente, mais protegida, mais seletiva sobre o que compartilho, com quem me conecto, quais espaços ocupo. Mas eu voltei. Porque eles não iam me tirar esse espaço também. Já tinham tirado minha paz, minha privacidade, minha segurança. Não iam tirar minha voz. Você também já passou por algo parecido? Você conhece alguém que está passando por isso agora? Conta sua história nos comentários. Sua voz pode ser exatamente a força que alguém precisa para começar a se curar, para entender que não está sozinha, para dar o primeiro passo em direção à ajuda. Porque quando a gente compartilha, quando a gente se une, quando a gente transforma a dor em ação coletiva, a gente quebra o ciclo do silenciamento digital. A gente mostra que não estamos mais dispostas a ser vítimas em silêncio, a aceitar passivamente, a desaparecer porque alguém decidiu nos expor. Cada história importa, cada voz faz diferença. E juntas, unidas, apoiando umas às outras, somos imbatíveis. Eu denunciei, fui até a delegacia, prestei queixa, juntei todas as provas que consegui, processei, contratei advogada, entrei com ação civil e criminal. E ganhei. Não foi rápido, levou mais de 1 ano. Não foi fácil, tive que reviver tudo várias vezes. Mas a justiça foi feita. Ele foi condenado criminalmente, vai ter que cumprir pena. Teve que pagar indenização alta, que me ajudou a pagar a terapia, a reconstruir minha vida. Teve o nome sujo, a ficha criminal manchada. E mais importante do que tudo, outras mulheres que ele poderia ter feito isso, que ele poderia ter usado, exposto, destruído, viram que existe consequência. Viram que não é só clicar, compartilhar e sair impune. Porque cada mulher que denuncia, que procura ajuda, que processa, que se recusa a aceitar a violência como normal ou inevitável, está fazendo história. Está mudando o algoritmo da cultura machista que ainda domina tantos espaços digitais e reais. O processo judicial foi doloroso. Não vou mentir. Tive que reviver tudo. Tive que contar os detalhes, mostrar as provas, as mensagens dele, as ameaças, os comentários. Tive que ver a foto de novo, em documentos oficiais, sendo analisada como prova. Tive que ouvir a defesa dele tentando me culpabilizar, dizendo que eu tinha mandado a foto voluntariamente, então era culpa minha. Mas eu estava preparada dessa vez. Eu tinha apoio psicológico. Eu tinha advogada especializada que sabia exatamente como lidar com esses argumentos machistas. E eu tinha algo mais importante: a certeza absoluta de que o que ele fez era crime. E no final, depois de meses, a justiça reconheceu isso. E foi libertador. A foto ainda existe em algum lugar da internet. Eu sei disso e aprendi a conviver com isso. Alguns sites tiraram do ar, outros não.
mas ela não me define mais. Não me controla mais. Não me assombra toda noite como assombrava antes. Porque eu sou muito mais do que a pior coisa que já fizeram comigo. Eu sou a mulher que levantou quando todo mundo achava que ela ia desistir. Que lutou quando parecia mais fácil se render. Que se recusou a desaparecer, a se tornar apenas mais uma estatística de violência digital. E hoje, quando olho para trás, eu vejo não só a dor, mas também a força que eu não sabia que tinha. A força que todas nós temos, mesmo quando não percebemos, mesmo quando achamos que não vamos aguentar mais um dia. Se você está passando por isso agora, neste exato momento, escuta o que eu vou te dizer e guarda isso no coração. Não é culpa sua. Nunca foi. Não importa o que você mandou, para quem você mandou, em que contexto. Você não pediu por isso. Você não mereceu isso. E você não está sozinha. Tem milhares de mulheres que entendem exatamente o que você está sentindo. Procure ajuda. Denuncie na delegacia, de preferência numa delegacia da mulher. Procure organizações que ajudam vítimas de violência digital. Fale com alguém de confiança. Porque a violência digital prospera no silêncio, mas morre quando a gente levanta a voz. E você merece justiça. Você merece paz. Você merece reconstruir sua vida. E para você que está me ouvindo e nunca passou por isso, que talvez nem consiga imaginar como é, eu peço uma coisa. Não julgue. Nunca julgue uma mulher que passou por violência digital. Não compartilhe. Nunca, em hipótese alguma, compartilhe conteúdo íntimo de alguém sem consentimento. Não seja cúmplice da violência, porque cada clique, cada compartilhamento, cada risada, cada comentário maldoso alimenta um sistema que destrói vidas reais, pessoas reais, mulheres reais. Seja a mudança, seja o apoio, seja a pessoa que acredita na vítima, que oferece ajuda sem julgamento, que se posiciona contra o agressor, que denuncia quando vê algo errado acontecendo. Seja a voz que denuncia, não a que multiplica a dor. Hoje, quando pego meu celular de manhã, as notificações não me assustam mais. Não me fazem tremer, não me tiram o ar. Eu aprendi a filtrar, a proteger minha paz, a escolher conscientemente o que entra na minha vida e o que fica do lado de fora. Aprendi que empoderamento digital não é sobre não ter medo. Não é sobre ser impenetrável ou invencível. É sobre ter medo e seguir em frente mesmo assim. É sobre saber que o espaço digital é nosso também, que foi criado para nos conectar, não para nos destruir, e que nós temos o direito fundamental de estar ali, de existir ali, com segurança, com respeito, com dignidade. Sem medo de ser quem somos, de expressar quem somos, de viver quem somos. Eu reconstruí minha relação com a tecnologia. Aprendi a usar as ferramentas de privacidade que existem e que muita gente nem sabe que existem. Aprendi a configurar a autenticação de 2 fatores em tudo. Aprendi a ser mais criteriosa, mais consciente, com quem eu adiciono, com o que eu compartilho, com quais espaços eu ocupo e quais eu evito. Não por medo, mas por consciência. Não por paranoia, mas por autocuidado, porque segurança digital é um direito nosso e também uma responsabilidade. E quanto mais a gente se informa, mais a gente se protege e protege outras mulheres. Uma foto. Foi só uma foto. Parece tão pequeno quando você fala assim, mas o que ela desencadeou, o efeito dominó que ela criou na minha vida, me ensinou coisas que eu nunca imaginei que fosse precisar aprender. Me ensinou que somos mais fortes do que imaginamos, que podemos nos reconstruir não uma, mas quantas vezes forem necessárias, que podemos cair 1000 vezes e levantar 1001, e que nossas cicatrizes, mesmo as digitais, mesmo as invisíveis, podem se transformar em pontes para outras mulheres atravessarem. Podem se transformar em histórias de superação que inspiram, em exemplos de resistência que fortalecem, em faróis para quem ainda está na escuridão, perdida, achando que não tem saída. Hoje eu olho para aquela Eli do começo da história, aquela menina assustada, tremendo,
achando que o mundo tinha acabado, e sinto muitas coisas. Sinto compaixão por ela. Sinto vontade de abraçar ela e dizer que vai ficar tudo bem. Mas principalmente, sinto orgulho. Orgulho de ter sobrevivido. Orgulho de ter lutado quando era mais fácil desistir. Orgulho de estar aqui hoje, inteira, de pé, contando minha história, ajudando outras mulheres que estão passando pelo que eu passei. Porque se minha dor, se minha história, se minhas cicatrizes podem ser transformadas em luz para alguém, em esperança para alguém que está perdida na escuridão, então nada foi em vão. E essa é a minha missão agora, o meu propósito: transformar cicatrizes em força, dor em ação, trauma em transformação. Nos Cicatrizes Digitais, cada vídeo é uma voz contra o silêncio que tenta nos calar. Assista agora a outra história inspiradora. O link está aqui na tela. Porque quanto mais histórias contamos, quanto mais mulheres falam, quanto mais luz jogamos nessa escuridão, mais mulheres encontram coragem para denunciar, para buscar ajuda, para sobreviver. E juntas, apoiando umas às outras, compartilhando nossas histórias e nossa força, a gente constrói um mundo digital mais seguro, mais justo, mais humano. Um mundo onde mulheres possam existir online, sem medo de serem violentadas, expostas, silenciadas, destruídas. Um mundo onde confiança não seja punida com vingança. Onde vulnerabilidade não seja transformada em arma. Onde amor não se transforme em pesadelo. Obrigada por me ouvir até aqui. Obrigada por estar aqui comigo nessa jornada. E lembra sempre, você nunca, nunca está sozinha.